Olá a todos. Nós estávamos vendo a solução das equações lineares homogêneas de ordem 2 com coeficientes constantes. Então, nós temos aqui a EDO de segunda ordem, homogênea, linear, e os coeficientes AB são reais constantes, quaisquer aqui, né, reais. Uma EDO desse tipo, com coeficientes constantes, ela tem como candidata à solução a solução exponencial, porque é a função que a gente pode substituir, derivar, substituir de novo, derivar de novo, substituir, e é a única possibilidade de dar zero. Então, é a única função que satisfaria essa igualdade. Esse R é desconhecido, a gente tem que achar quem que é o R, de tal forma que essa função seja a solução. Então, para isso, o que a gente faz? A partir do momento que a gente tem a candidata, a gente vai derivar e substituir na EDO. Então, fiz aqui a primeira derivada, a segunda derivada, faz a substituição, nós temos aqui essa conta, coloca o Rx em evidência, e aí nós obtemos que esse produto vai ser zero, se e somente se essa expressão aqui de segundo grau for zero. Aí essa equação a gente chama de equação característica. E aí, o que a gente tem de possibilidade de solução para essa equação? Essa equação ela pode ter duas raízes reais e distintas, duas raízes reais e iguais, ou ela pode ter raízes complexas. A gente vai ver todos os casos. Em sala de aula, nós tínhamos visto o primeiro caso, que eram raízes reais e distintas. Então, para raízes reais e distintas, eu tenho duas soluções, basta substituir R1 e R2 lá na nossa candidata. Eu tenho aqui as duas soluções. Essas soluções são LI, nós mostramos isso usando o teorema do Wronskiano, e aí eu tenho a solução, né, da homogênea vai ser a combinação linear dessas soluções LI. Isso que a gente já tinha visto, tinha feito exemplos e tudo em sala de aula. Nós tínhamos parado no segundo caso, que é o caso em que eu tenho raízes reais e iguais. E aqui eu chamei R1, R2 de R. Então, nesse caso, nós temos somente uma solução. A outra solução a gente não sabe quem é, dado que o R tem multiplicidade 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar a EDO, que era y, duas linhas de x mais a y' de x mais b y de x igual a zero, e vamos escrever essa EDO na notação de operador. Como eu estou tomando R as raízes, que são reais e iguais, então, na forma de operador, isso ficaria escrito da seguinte forma: D menos R, D menos R, Y igual a zero. Escrevi a EDO, é a mesma EDO, só que escrita na forma de operador. E aí, o que nós queremos aqui? Nós queremos encontrar y de x, outra solução para essa EDO, que seja LI com essa conhecida. Então, nós queremos uma que seja uma μ de x, é Rx, e eu tenho que achar quem é essa μ, de tal forma que essa solução seja LI com essa. E aí nós teríamos as duas soluções LI e a combinação linear das soluções seria a solução da EDO. Bom, dado que nós temos a candidata, a cara da solução que eu quero, eu vou agora derivar, eu vou substituir na EDO. Então, a gente vai substituir aqui na notação de operador. Eu vou pegar primeiro e substituir aqui. Então, eu vou tomar D menos R de Y vai ser igual a D menos R. Aí, o nosso Y é a nossa candidata que nós pegamos ali. μ de x é Rx, que vai ser igual. Aqui a gente vai aplicar o operador. Isso dá a derivada do produto, que é a derivada da primeira, vezes a segunda, mais isso, mais a primeira,
vezes a derivada da segunda, e aí aqui é só multiplicar, menos R mi de x é Rx. Essas duas parcelas aqui se cancelam, e aí, aplicando o operador uma vez, nós temos que essa conta dá mi' de x é Rx. E aí, agora eu vou aplicar de novo o operador nesse resultado que nós encontramos. Então, ficaria d menos r aplicado a mi' de x é Rx, isso tem que ser zero. Agora, substituir na EDO toda já. Né? Fiz uma parte, depois substituir a outra. Aqui vai dar, aplica de novo, então a gente tem a derivada do produto novamente, vai dar derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, menos, aí aqui só multiplicar, R mi' de x é Rx. Novamente, nós podemos cancelar essa parcela, essas duas parcelas aqui, aqui e aqui, e isso vai dar, sim, aqui é igual a zero, né? Que implica que mi duas linhas de x é Rx é igual a zero. Isso implica, só tem uma possibilidade desse produto ser zero, que no caso aqui é o mi duas linhas de x ser zero, dado que a exponencial é sempre diferente de zero. E a segunda derivada vai ser zero, se e somente se o mi de x for a função c1x mais c2. Então, nós encontramos a mi de x de tal forma que, substituindo a mi aqui na y, satisfaz a EDO. E aí, nós vamos substituir, então vai ficar assim, y de x é mi de x é Rx, que vai dar y de x é igual a c1x mais c2 é Rx. Daqui, se a gente aplicar a distributiva, eu tenho c1x é Rx mais c2 é Rx. O que a gente vê aqui? Esse C2 ERX é LD com a solução que nós já tínhamos, com a Y1. Então, como elas são LD, a gente pega somente uma delas. E a outra que nós encontramos é o, no caso aqui é o XERX, né? Está multiplicado por uma constante, mas isso não altera. A função é XERX. Essa função é LI com a ERX. Então, nós conseguimos as duas soluções. Essas soluções seriam, então, Y1 seria a ERX, com o R que a gente tem conhecido, e a Y2 seria a XERX. As duas são LI, basta usar o teorema do Wronskiano para mostrar isso. E aí nós temos que a solução para esse caso da EDO é a combinação linear dessas duas soluções. Então, ficaria C1RX mais C2X é RX. Aqui, só para a gente lembrar, o Wronskiano de Y1, Y2 vai ser o determinante das soluções Rx, x é Rx e suas derivadas, R é Rx, e aqui é a derivada do produto. A derivada da primeira dá 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada
da segunda. Então, a gente tem que achar esse determinante aqui. Esse determinante aqui vai dar Rx que multiplica Rx mais XR Rx menos X R elevado a 2Rx. Isso vai dar elevado a 2Rx mais XR elevado a 2Rx menos XR 2Rx. Então, esses dois aqui se cancelam. Logo, esse determinante dá E2Rx, que vai ser diferente de zero para todo x real. Logo, pelo teorema do Wronskiano, essas soluções são LI de fato. E aí nós temos a solução para o caso da equação característica ter duas soluções, ter a equação característica ter duas raízes reais e iguais. O terceiro e último caso é o caso das raízes complexas. Então, nós temos aqui raízes complexas, eu tomei aí R1, R2 igual a mais IB, A menos IB. Na verdade, aqui, gente, eu na hora de definir a EDO, eu chamei de A e B lá, né? Então, vamos mudar aqui para não haver confusão, tá? Vamos colocar alfa e beta. Deixa eu só mexer aqui. Vamos colocar aqui alfa e beta, só para a gente não confundir. Então, aqui fica alfa mais i beta, alfa menos i beta. Então, a gente tem essas raízes complexas. Como eu tenho duas raízes, eu teria duas soluções, seria Z1 de x é igual a E elevado a alfa mais I beta x, e teria Z2 de x igual a E elevado a alfa menos I beta. Ixi, espera só um momentinho. Deixa eu só arrumar aqui. I beta x. Aqui, I beta x. Pronto. Aí nós temos aí duas soluções. O problema é que essas soluções são funções complexas. E nós não queremos funções complexas para a solução do problema, nós queremos funções reais. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar a fórmula de Euler. Fórmula de Euler, que é E elevado a I θ é igual a cosseno de θ mais I seno θ. E a gente vai usar isso nessas funções complexas aqui. Nós vamos abrir. Então, eu posso escrever Z1 como sendo E elevado a alfa x vezes E elevado a I beta x, que é igual a E elevado a alfa x, e aqui nós vamos usar a fórmula de Euler. Então, ficaria cosseno de beta x mais I seno de beta x. E aí nós temos aqui duas funções, E alfa x cosseno beta x, E alfa x seno beta x, que são funções reais. Esse I aqui é uma constante que vai ser absorvida pela constante na hora de fazer a combinação linear. Então, não tem problema. Então, o Z2 é E alfa x, E menos I beta x, que é a mesma coisa que é alfa x, que multiplica cosseno
de menos beta-x mais I seno de menos beta-x. E aí o que a gente observa aqui, o cosseno é uma função par, então essas funções aqui são as mesmas, e o seno é uma função ímpar. E esse menos vai sair e vai ficar menos i, que vai ser absorvido pela constante. Ou seja, em qualquer uma das duas, Z1, Z2, eu consigo as mesmas funções. LI é alfa x cosseno beta x, é alfa x seno beta x. E essas seriam as soluções, as funções reais solução do problema para o caso das raízes complexas. Então, nós teríamos y1 como sendo alfa x cosseno de beta x e y2 alfa x seno de beta x. Essas duas funções são LI e a combinação linear delas vai ser a solução da EDO homogênea. Ficaria assim: y de x é igual a E alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, que eu já coloquei ali o E alfa x em evidência. Então, esse é o terceiro e último caso, no caso aí para as EDOs de segunda ordem, com coeficientes constantes, homogênea e linear. Vamos fazer um exemplo, y duas linhas, então ficaria assim, y duas linhas, menos 6y linha, mais 9 igual mais 9y igual a zero. Essa é a EDO. A equação característica é a mesma história de sempre. Segunda ordem, homogênea, linear, coeficientes constantes, candidato exponencial. Substitui, deriva, substitui, você vai chegar na equação característica, que é r² menos 6r mais 9, que é igual a zero. Aqui, nós temos que essa igualdade pode ser escrita como r menos 3 ao quadrado, igual a zero. Então, daqui nós temos que r igual a 3, com multiplicidade 2. Logo, eu estou no caso da equação característica com duas raízes reais iguais. E aí, as minhas soluções LI seriam E elevado a 3x, e a outra seria x elevado a 3x. E a solução da EDO é a combinação linear das soluções LI. Então, ficaria C1 é 3x mais C2 x é 3x. Com isso, a gente resolve a EDO. Se quiser tirar a prova, basta derivar essa y, substituir aqui no lugar da y', substituí-la no lugar da y, derivar de novo, substituir aqui. Essa conta tem que se verificar, tem que dar zero. Ok? Então, esse é um exemplo do segundo caso. Vamos fazer um exemplo do terceiro caso. Deixa eu pegar uma EDO aqui. Y duas linhas, mais y', mais y igual a zero. Bom, mesma coisa de novo, segunda ordem, homogênea, linear, coeficientes constantes. A candidata solução sempre é exponencial, que você vai cair na equação característica, r² mais r mais 1 igual a zero. E resolvendo essa equação, nós temos que r é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a, que é 1. Então, vai dar menos 1, mais ou menos, aqui da raiz de menos 3, então vai ficar raiz de 3i sobre 2, que vai nos dar duas raízes
a raiz complexa e o seu conjugado. Menos meio mais a raiz de 3 sobre 2i e R2 igual a menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Temos essas duas raízes. Logo, a solução, como nós vimos lá para o terceiro caso, seria as duas soluções LI, no caso, são E elevado a menos meio de x cosseno de raiz de 3 sobre 2x, e a outra é E elevado a menos meio x seno da raiz de 3 sobre 2x. E a combinação linear dessas soluções vai ser a solução da EDO. Já vou colocar o E menos meio de x em evidência. Ficaria C1 cosseno da raiz de 3 sobre 2x mais C2 seno da raiz de 3 sobre 2x. E com isso a gente termina o exemplo do terceiro caso com a equação característica com raízes complexas. No próximo vídeo eu vou estender aqui a gente está em segunda ordem, eu vou estender para a ordem n, e a gente só vai fazer os mesmos casos, só que para a ordem n, a mesma coisa, linear, homogênea, coeficientes constantes. Tá ok, gente?